continuar falando do melasma, você sabia que existe tratamento oral para o melasma? Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje o Dr. Ricardo, dermatologista, vai responder para a gente como é esse tratamento oral para o melasma. Renata, o carro-chefe do tratamento do melasma ainda é a fotoproteção, mas para aqueles casos que são refratários, a gente tem opções de tratamento oral. O que a gente tem disponível no mercado hoje de trabalho e de produtos que têm mais evidência científica no tratamento do melasma? A primeira opção oral é o ácido tranexâmico. Ele é uma substância que já é usada na medicina há muito tempo. Inicialmente ele foi usado na contenção até de sangramentos, então ainda tem muitos usos na ginecologia, no pós-parto, em algumas situações específicas, mas a gente sabe que o ácido tranexâmico, além disso, ele tem uma capacidade também de atrapalhar, digamos assim, a formação da melanina que pigmenta o melasma. Então o ácido tranexâmico ele pode ser usado com bons resultados por via oral para aqueles pacientes que têm um melasma mais refratário. Doutor Ricardo, o ácido tranexâmico é o mesmo que a gente usa na pele? É esse ácido que você pode fazer uso dele oral também? Sim, existem hoje alguns produtos tópicos que têm o ácido tranexâmico na formulação e que podem ser utilizados também para o tratamento do melasma, e existe a opção de ingesta oral. Os trabalhos com ácido tranexâmico oral, eles mostram um benefício grande, na verdade, uma melhora significativa, em especial nas pessoas que têm um melasma um pouco mais resistente. Porém, ele também não pode ser usado em todas as pessoas, porque existem algumas contraindicações exatamente por causa desse efeito pró-trombótico, digamos assim, do ácido tranexâmico. Então é importante ter um acompanhamento médico, em especial de um dermatologista. Exatamente. Então, por exemplo, pessoas que têm história de trombose prévia, pessoas que são tabagistas, pessoas que fazem uso de anticoncepcional oral e que têm uma vida muito sedentária, por exemplo, elas não são candidatos ao uso do ácido tranexâmico por causa desse efeito pró-trombótico. Mas para as pacientes que não têm nenhuma dessas condições, ele tem uma resposta muito boa e pode ser usado por um período específico de tempo, junto com um acompanhamento médico, com bons resultados. Outras opções, Renata, de tratamento oral, a gente vai ter aí algumas substâncias que são antioxidantes e existem algumas substâncias que o pessoal classifica, entre aspas, como protetores solares orais, que não é bem isso, mas a gente vai falar um pouco deles também. Chega a substituir o protetor solar normal, que a gente tem costume de usar, né, na pele, de uso tópico? Não. O que a gente tem hoje no mercado é o seguinte: enquanto fotoproteção, existe uma substância que é um fitoterápico que chama Polypodium leucotomus, que essa substância ela aumenta, digamos assim, a tolerância da pele à exposição solar. Então, existem alguns trabalhos que falam a favor de uma fotoproteção maior com o uso desse produto. Tem alguns trabalhos que falam não tão a favor. Mas na prática, a gente vê que, em especial no dia a dia, aquelas pacientes que têm uma cor de pele mais clarinha, geralmente quando elas usam, elas bronzeiam muito menos, elas queimam muito menos. Então, parece ter algum efeito benéfico. Os trabalhos iniciais, eles são muito mais para fotoproteção do que para melasma especificamente. Mas para fotoproteção, ele mostra benefício, né? E por isso... ajudando, né, no melasma. No melasma, exatamente. O ideal é a pessoa começar a usar um pouco antes da exposição solar, né? E ela tem que continuar usando o fotoprotetor, como a gente falou no podcast passado, preferencialmente um fotoprotetor com fator de proteção alto e preferencialmente com cor, que são os que protegem mais aí para o melasma, né? E a reaplicação, né? Exatamente, fazer a reaplicação. Lembrar também que, por exemplo, isso do protetor solar, a gente lembra muito e fala muito dessa fotoproteção com Polypodium leucotomus para essas situações específicas, e as pessoas lembram muito no contexto assim, eu vou viajar para a praia de férias, eu vou ir para um hotel fazenda de férias com os meus filhos, eu vou nas férias para algum lugar, vou ir no clube, e aí às vezes a pessoa lembra de se preparar para essa data. Mas lembrar que hoje aqui no Brasil, a gente tem muitas pacientes que fazem atividade física ao ar livre e que tem uma alta taxa de exposição solar nesse contexto. Então, pessoas, por exemplo, que fazem corrida, pessoas que fazem, por exemplo, beach tênis, que está muito na moda, e né? Assim, todo dia, ele, né,
até a pessoa também que trabalha dirigindo, no Sim. sol, né? Visitando outras pessoas que têm exposição solar o dia todo, né? Que são profissões frequentes, né? Assim, uma pessoa que anda muito tempo de carro, uma pessoa que visita várias pessoas e tem períodos de exposição solar sequenciais todo dia em espaço aberto. Então, é uma opção também para contribuir como um fator a mais para o cuidado dessa paciente que tem melasma, né? E além do fotoprotetor, o outro grupo, vamos dizer assim, de medicações que tem disponível para uso oral são os antioxidantes. Dentro dos antioxidantes, assim, a evidência de melhora do melasma não é gigantesca, mas os que têm mais evidência para melasma é em especial o piquenogenol, que é um antioxidante que pode ser usado via oral e que tem alguns trabalhos que sugerem que as pessoas melhoram do melasma com o uso dele. Então, a gente tem feito uso naquelas pacientes que têm um melasma mais refratário, que tem um melasma de mais difícil controle, né? E tem alguns trabalhos também que mostram benefício com o hidroxitirosinol, que é o principal princípio ativo do Oliolar, que é sem conflito de interesses, que é o produto mais comercializado assim, com esse nome. Né? Eles são manipulados de uso comercial, como na farmácia? Tem opção deles já pronto em farmácia, tem opção de fazer em manipulação. Mas todos eles são fitoterápicos, são produtos que são derivados de plantas ou de alguma substância. Uma contraindicação considerável? Geralmente, a principal contraindicação é se a pessoa tomar e tiver algum processo alérgico contra o produto, o que é extremamente raro. Né? Assim, geralmente são medicações muito bem toleradas, né? E o hidroxitirosinol, o Oliolar, ele tem trabalho em especial em cultura de célula humana, mostrando que ele retarda o processo de envelhecimento das células humanas. Apesar de ter esses trabalhos com cultura de célula, a gente ainda não tem grandes publicações em pessoas. Mas é uma inferência de que se ele identifica o processo de envelhecimento celular, ele vai acabar diminuindo também o processo de envelhecimento no próprio organismo, né, de células da pele mesmo, de células dérmicas. E a gente acaba vendo que as pacientes que têm, às vezes, um melasma que é mais refratário, que é de mais difícil tratamento, acaba tendo benefício com o uso dessas medicações. Sim, a gente acaba vendo muita coisa em consultório também, assim, no dia a dia do Sim. consultório, né? E essas medicações, elas são usadas durante muito tempo, tem um tempo certinho para ser usado. Eu vou para a praia, eu quero começar a usar, eu preciso começar a usar um tempo antes. Como que funciona? Uhum. O polipódio leucotomos, o ideal é que você comece a usar um pouco antes da exposição solar. Então, geralmente, a gente recomenda que a pessoa comece a utilizar o produto pelo menos uns 15 dias antes da exposição mais intensa. A maioria das pessoas recomenda que durante o período de exposição muito intensa, que até se aumente um pouco a dose da medicação. E tem que usar um pouquinho de tempo depois também. Para as pessoas que têm exposição contínua, ela vai acabar usando por um longo período de tempo. Né? E são tratamentos também que... A longo prazo. Isso. O ácido tranexâmico, geralmente, a gente faz ciclos específicos da medicação com a dose mais alta. E para aqueles pacientes que têm uma refratariedade grande, às vezes você usa uma dose menor de manutenção por um período mais prolongado. Né? Isso que você falou de lembrar do tratamento a longo prazo é muito importante, porque assim, às vezes a pessoa tem uma expectativa do melasma de ter uma medicação quase que milagrosa que vai desaparecer completamente, né? Assim, e na verdade, você tem uma tendência genética à hiperpigmentação, quem tem o melasma, e é uma tendência genética. E hoje a gente ainda não tem nenhum tratamento definitivo que consiga interromper essa tendência. Então, o que acontece é que o melasma é como uma hipertensão, como um diabetes. É uma doença de evolução crônica onde a pessoa precisa fazer o tratamento todos os dias, um pouquinho a cada dia. Do mesmo jeito... Não existe um tratamento, a gente vê muito na internet, né? Esses tratamentos que você passa um creme no melasma, milagrosamente some. Sim. Ou existe um tratamento só que faz um laser, uma medicação que faz aquele melasma sumir de uma vez. Isso não existe. Ou existe alguma coisa? Não existe. Uma novidade? Nesse formato, não. Né? Assim, infelizmente, até hoje o que a gente tem são medicações que são potentes para ajudar enquanto despigmentantes, procedimentos que podem ser feitos, como a gente falou no podcast passado do microagulhamento, que auxiliam, os peelings, que podem auxiliar, mas é uma tendência, as intradermoterapias,
Os lasers, a gente até comentou que eles geralmente não são uma boa opção, porque, em especial, se for um laser que aquece um pouco, que dá uma inflamada um pouco maior na pele, tanto a inflamação quanto o calor podem piorar a pigmentação, né? Pode dar efeito rebote. Então, o ideal é que a pessoa use uma fotoproteção importante, que ela faça uso de algum produto despigmentante a longo prazo, né? Assim, e sim, que ela possa fazer algum tratamento complementar, né? Ou um peeling, ou um microagulhamento, ou uso de alguma medicação oral, que vai dar uma melhora mais rápida, mas ela vai ter que continuar usando alguma coisa, pelo menos por enquanto, para o resto da vida. Tem um monte de estudo sendo feito, pode ser que daqui a uns anos descubra alguma coisa que melhore mais rápido e que seja mais sustentado. Mas hoje, é o que eu estou falando, é igual uma hipertensão, um diabetes. A pessoa que tem hipertensão usa o comprimidinho todo dia. A pessoa do melasma, o comprimidinho dela é de passar. Ele não é oral na maioria das vezes. É um creme que vai ter que ser usado. Que não fique se aventurando, né? Sim. Aí, em tratamentos muito alternativos ou muito sem evidência. Que está em moda no mercado, né? E fazer o para casa direitinho, né? Isso. Para casa da fotoproteção. Exatamente. E aí a gente tem um resultado legal. Em relação aos produtos skincare, tem alguma novidade? Ô, Renata, em relação aos produtos de skincare de uso domiciliar, né, assim, a gente já tinha falado um pouco da hidroquinona e dos derivados no podcast passado, que tem uma potência grande para o controle do melasma, mas que tem todos os riscos e a necessidade de acompanhamento que a gente já havia falado. Hoje, o que a gente tem também de medicações, além daqueles ácidos que a gente já conhecia, como por exemplo o ácido cógico, o alfa-arbutin, a gente tem 2 produtos que têm se destacado muito com bons resultados também para controle do melasma. Um deles são os produtos que são feitos à base do thiamidol, que é um despigmentante, que tem uma potência em alguns trabalhos equivalente ao da hidroquinona, e que não dá tanto rebote e que pode ser usado a longo prazo. Então existem hoje alguns produtos no mercado que são feitos à base do thiamidol e que a pessoa pode usar em casa, né? Assim, e existe também uma outra medicação que é mais recente, não é tão nova, mas que também é mais recente, que é a cisteamina, que ela pode ser usada, inclusive, no esquema de curto contato. Você pode passar e deixar um tempo curto no rosto. Ele não precisa ficar tanto tempo quanto os outros produtos, que às vezes ficam overnight, né, a noite toda. Mas a cisteamina ela pode ser usada numa terapia de curto contato. Você passa e deixa pelo menos meia hora e ela já tem um efeito bem benéfico. E que também tem uma potência um pouco menor do que a hidroquinona para despigmentar, mas que tem uma resposta muito sustentada e que geralmente as pessoas têm uma boa resposta, que toleram bem com ela também. Eu acho que você tirou as nossas dúvidas, acho que talvez a maioria das dúvidas, né, que os clientes têm. O papo foi muito bom. E se você está gostando do nosso podcast, siga o nosso canal e eu te encontro no próximo podcast.